dia, bom sábado. Deus abençoe muito vocês nessa manhã. Espero fazer parte dessa bênção. Antes de eu continuar, queria conhecer mais vocês. Você já foi vacinado? Hoje em dia a gente tem que perguntar isso primeiro. Parece que a nossa identidade, ela mudou. Não pergunto mais, que time você torce? Se sua filha for namorar com alguém, primeira coisa que você vai perguntar, ele é vacinado? Percebe? Nossa identidade mudou, né? A gente se fosse na escala evolutiva, era até o Homo sapiens, né? Hoje a gente evoluiu para Homo coronas, e vão ter que inventar um termo para falar disso aí. Eu estou prestes à segunda vacina. Agora, nesse mês, serei vacinado a segunda dose. E na primeira vez que eu fui convidado para pregar aqui, não deu certo, porque eu peguei o Covid. E era a minha primeira vez. Eu peguei duas, irmãos. Diz que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas o Covid pega duas vezes no mesmo lugar, no mesmo ser para raio, né? E você? Você passou por isso também? Espero que você esteja bem. Eu vi muitas pessoas que têm tantas dificuldades no corpo, como eu, alguma coisa assim de comorbidade, e não aconteceu nada. Irmãos, passou do jeito que veio, foi. Nada. E vi alguns que parece que não tem nada a vida inteira, de repente ficaram tão mal. Então, é muito triste pensar nisso tudo. Nós estamos vivendo numa época em que essa situação, ela vem se agravando e vem tornando nossa vida diferente, moldando a vida. Não é verdade? Assim como se tem roupa íntima, agora todo mundo tem a máscara, não se sai mais de casa, e isso aí dificilmente vai mudar por muito tempo, penso eu. E no quadro profético, no qual nós acreditamos, eu penso que isso é uma chave importante, é uma peça importante. Porque como tem moldado nossa vida, então nossa vida está sendo moldada para quê? Não é que isso foi colocado com objetivo, mas, de alguma forma, a profecia tem que se cumprir. E para a profecia se cumprir, não é algo simplesmente, olha só eu falando aqui, entre aspas, simplesmente sobrenatural que vai acontecer. Alguma coisa física, real, vai acontecer, e essa coisa física, esse fato das nossas vidas, estará contribuindo para o cumprimento da profecia. E, de certa forma, já se fala, por exemplo, em uma carteira de vacina desse negócio aí, para quem é vacinado contra o Covid, para que não se espalhe de novo. E, de certa forma, coisas como esta, que são não mais como aquela vacina antiga. Eu quis ir, por exemplo, lá para o Egito fazer missão, em 2015. Eu tive que ter a carteirinha de vacinação contra a febre amarela. Se você quiser viajar para um lugar assim, você tem que ter isso. E aí, agora, não é para ir para o Egito, é para eu ir no bar ali, é para eu ir ali na escola, é para eu frequentar. Então, você começa a perceber, e não é teoria da conspiração, por favor, não é, mas você começa a perceber que uma mentalidade, não estou falando deste instrumento, mas a mentalidade que nos faz dar direitos que antes não existiam e tirar direitos que antes, coisa que antes não acontecia, essa mentalidade já existe. E eu me lembro claramente, na época da guerra de Kosovo, quando surgiu um termo, lá na revista Veja, foi colocado o termo intervenção humanitária. E esse termo designava uma atitude que você deveria ter contra uma minoria que era um problema. Ou seja, se precisar matar, mata. Eu me lembro desse termo e daquilo que ele representou lá naquela época. Eu nunca esqueci disso. De lá para cá eu venho pensando que a mentalidade do ser humano vem sendo moldada. Esse não é o assunto de hoje, tá? Isso é só uma forma de dizer, oi, estou aqui, vamos conversar hoje a respeito de coisas muito importantes e que valem a pena de ser... Obrigado, Daniel. Que valem a pena ser estudadas. A mentalidade do mundo, ela na verdade pode ser dividida, pode ser mudada. Nós não somos, na verdade, este Homo
coronavírus, a gente não é antes e depois disso, mas a gente é um homo economicus. Eu vim falar de dinheiro hoje aqui. Mais que isso, eu vim falar da nossa atitude em relação ao dinheiro. Mas antes de continuar, muito obrigado pelo convite. Foi a Silvana que fez. Obrigado, Silvana. Eu queria falar para vocês também que essa é uma das igrejas mais agradáveis de se estar, que nas quais eu já fui. Fisicamente falando, ela é muito bonita. E eu fui muito bem recebido aqui, então isso significa que e ninguém sabia, quem me recebeu não sabia que eu era o pastor que ia pregar hoje, então não dá nem para colocar isso na conta. Fui bem recebido mesmo. E tudo tem acontecido sempre aqui de maneira muito agradável. Você gosta de estar aqui? Gosta? Deixa eu falar para você, olha, lamento dizer, mas quem está em casa, bom dia para vocês também. Eu sei que deve ter bastante gente assistindo aí, com certeza. Vocês estão perdendo esse ambiente gostoso aqui, viu? Está muito bom aqui. Não se acostume muito, porque a vacina vai funcionar, daqui a pouco você pode voltar para a igreja, sai de casa, vem para o culto adorar, para o templo adorar. Quando a gente sai de casa, estou abrindo um parêntese, tá, irmãos? Eu gosto de abrir parêntese no meio do sermão, é assim mesmo. Talvez eu abra alguns ainda. Mas uma vez eu li um artigo, acho que era de Cláudia Schwantz, e ela falava sobre a atitude de quem vai ao cinema. O assunto não é esse, daria 3, 4, 5, uma semana de oração inteira só sobre esse assunto. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, ela dizia o seguinte: quando a pessoa se dispõe a ir lá para o cinema, ela tem uma atitude interna, que é muito parecida com a daquele que vai à igreja, a atitude de adoração. Quando a gente fica em casa, aquele pijama não dá muito assim um ar de adoração, né? Você sabe do que eu estou falando também, não sabe? É uma delícia, mas não dá muito aquele ar de estou adorando. Mas quando você põe a sua melhor roupa, você se produz, e que fique bem claro, você não se produz para o outro ou para outra, para os irmãos que estão ao redor. Você vai para a igreja pensando que você está vestido da maneira mais digna, da maneira mais bonita possível, e da melhor maneira que você pode, para adorar a Deus, para encontrar com aqueles que adoram como você adora, que querem o mesmo céu que você, percebe? Faz toda a diferença. A atitude mental, irmãos, no fim das contas, a atitude mental é tudo. Eu comecei falando disso, continuo falando disso, e vou falar agora para vocês sobre a atitude mental em relação ao dinheiro. Já foi lido, mas eu acho que a gente deve ler de novo. E Mateus capítulo 6, verso 24, abra sua Bíblia, vamos ler aquilo que está escrito em Mateus capítulo 6, verso 24. Mateus 6, verso 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Meus irmãos, este texto de Mateus, ele está colocado dentro do contexto do Sermão do Monte. E a gente sempre ouve falar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Este é o verso 33. A gente às vezes abre uma seção da Bíblia e esquece do que está ao redor. Quando eu leio Mateus 6, 33, que manda buscar o reino de Deus em primeiro lugar, essa busca do reino de Deus em primeiro lugar, ela está no contexto que Jesus está dando. Não sou eu que dou esse contexto, é Jesus, ele está num discurso, e o discurso dele passa por esse verso 24, que é justamente dizendo assim: você não consegue adorar a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você adora a Deus, ou você adora as riquezas. Ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. Só que esse riquezas aqui, ao a Bíblia traduzir por riquezas, dá uma diminuída no quanto é grave isso aqui, que Jesus está falando. Dá uma amenizada. É completo, tá? Mas eu quero que você entenda, não é riquezas que está aqui. O nome que está aqui é Mamon. E Mamon foi traduzido por riquezas porque é o Deus dinheiro, o Deus riquezas. Então, em traduções mais modernas, mais práticas, pragmáticas, já se coloca, você não pode servir a Deus e as riquezas. Aí alguém pode falar assim, mas eu não sirvo as riquezas. Só que não é essa a palavra que está aí, a palavra que está aí é Mamon. Jesus usou a palavra Mamon, ela aparece na Bíblia, irmãos, essa palavra, 2 vezes, uma delas está aqui.
E a outra vez é uma repetição dessa que está aqui. Então, foi um momento que Jesus falou. Curiosamente, Jesus falou isso assim, pontualmente, tão pontualmente, mas hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isto. Por favor, tire outra foto, porque eu cocei aqui assim, não vai sair bem na foto ali. Pode tirar outra aqui. Você percebe? Irmãos, nunca me esqueço de um dia que eu fui pregar numa igreja, longe, do outro lado da cidade aqui. Pregar não, fui falar uma coisa de nada. E de repente meu nó da gravata estava igual ao do Cid Moreira, tortinho assim, sabe? E aí, estou eu falando, no meio da minha fala, o sujeito veio, para tudo, para tudo. E aí ele veio e falou assim, olha, sua gravata está torta. Nossa, eu me senti, sabe como? Como se tivesse passado assim uma motosserra nas minhas pernas, eu caí só com o cotoquinho da perna andando assim, e acabou a minha fala, não consegui falar mais nada. Então, de repente me lembrei desse momento agora, como o nosso mundo mudou, né? A aparência do profeta, a aparência do pregador, a aparência daquele que fala, parece que conta tanto. Conta tanto. Tudo isso é fruto de algo que nós estamos estudando hoje. Eu não estou falando nada aqui destituído de contexto, irmãos. De verdade, nós estamos vivendo num mundo muito complicado. E a gente vive num momento em que, se você tirar a palavra mamon daqui, você diminui o problema que Jesus levantou. Ele falou mamon porque ele estava personalizando o mamon. E quando, voltando um pouquinho aqui, voltando. Quando eu olho para a palavra mamon, e eu penso em mamon se fez carne, eu estou falando para vocês de algo muito importante na mente de Jesus, e na mente de quem estudou esse assunto. Não eu estudei também, mas não na minha mente, eu estudei o que eles já haviam pensado. Então, irmãos, mamon se fez carne é como se eu estivesse falando o que a Bíblia cita, e o verbo se fez carne, falando de Jesus, mas mamon também se fez carne. Nós personificamos o dinheiro como sendo Deus, e na época de Jesus, o nome que se dava para isto era, para este Deus dinheiro, era mamon. E este nome que nos faz pensar que este mamon, ele é uma pessoa, porque é um nome, você dá nome para pessoa, para ser que tem forma e tal. Este Deus mamon, ao ser personificado, ele pode ter um relacionamento com você, ele pode estender a mão, tocar você, e você pode tocá-lo também, você pode se relacionar com ele. Hoje a ideia é essa, eu quero te mostrar isso, justamente no dia da asa, porque o dia da asa é um dia no qual a gente fala de tantas coisas e não ataca o problema do porquê a asa. Às vezes alguns dizem isso, já falaram do JA, e falam hoje, essa semana eu ouvi alguém falando isso da asa. A bichinha está ali, deitada no caixão, mortinha da Silva, e ninguém quer enterrar. O JA falaram isso dele, e eu ouvi falar isso essa semana a respeito da asa. O mínimo que se faz, o mínimo que a gente vê é só assim aquela pulsação que permite dizer que está vivo, mas podia ser feito tanto mais. Há tanta necessidade no nosso mundo, há tanta gente precisando de algo neste nosso mundo. Por que não fazemos mais? Porque mamon se fez carne, e ele foi personificado de forma que nós nos rendemos a ele. Eu quero te mostrar um pouquinho do que eu aprendi sobre isto. Esse aqui é o título de uma dissertação que eu fiz, para uma pós-graduação que eu fiz, e eu entrei nessa pós-graduação, é um mestrado, para estudar sobre igrejas customizadas, ao gosto do freguês, entendeu? Customizado vem da palavra customer, que é no inglês o freguês. Então, uma igreja customizada é ao gosto do freguês. Eu entrei para falar sobre isso. No meio do caminho, eu percebi algo muito interessante, que o meu orientador, ele me fez perceber. O meu tema que eu queria era um tema acessório, mas havia um tema raiz, mais cerne, mais central, ao redor do qual o tema das igrejas customizadas estava orbitando, como tantos outros temas. Aqui no meio está a idolatria do dinheiro, este é o tema, e eu percebi, aprendi, que Ellen White tinha muito a nos oferecer sobre isto. Eu vou falar um pouco sobre isso para você. Então, Mateus 6,24 nós lemos, e aqui eu coloco para vocês mamon, e é meio sermão, meio palestra, meio aula, e espero que você aprenda, e ao mesmo tempo
que você tenha seu coração tocado pelo Espírito Santo enquanto nós estivermos aqui. Espero contribuir com você hoje. Então, eu quero te contar uma coisa sobre o dinheiro. Está vendo essa frase aí? Mãe, faz um cheque. Fui eu que falei essa frase, quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade. Como que aconteceu? Minha mãe foi na casa de uma vizinha, essa vizinha, ela vendia algumas coisas, e aí eu pedi uma das coisas que ela tinha lá, eu pedi. E minha mãe falou, filho, nós não temos dinheiro. Já aconteceu com você? Já fez escândalo em loja, como eu fiz uma vez? Eu queria tanto um boneco do Falcon. Você lembra desse brinquedo? Você que é lá da época de 76, que nem eu. Lembra disso? Voltou o Falcon, e ele está por aí, e continua caro, como antes. É assim, as crianças continuarão fazendo escândalos, e as mães continuarão dizendo assim, não tem dinheiro, filho. E aí, eu falei para ela, mãe, faz um cheque. O cheque está ali, como não tem? Está aqui o cheque. Filho, tem que ter dinheiro no banco para cobrir o cheque. Então o que é que dá lastro para o cheque? O dinheiro que está no banco. Tá bom, mas eu pego aqui uma nota, venho, trago aqui, coloco na cesta, né, no gasofilácio, e aí, quando eu coloco esse dinheiro ali, o que é o dinheiro? Irmão, o que é o dinheiro? Vamos começar por aí. É um papel. Ah, mas é papel moeda. Legal, tem papel couché, papel pedra, papel de pão, aquele que embalava pão antigamente, tem papel de foto e tem papel moeda. E daí, qual que é a diferença? Tudo é papel. Qual é a diferença? O que é que dá lastro para o cheque? O dinheiro. E o que é que dá lastro para o dinheiro? Antigamente, até a década de 70, era o ouro. Chamava-se lastro-ouro. Você tinha 50 reais. O ouro hoje, a grama de ouro hoje custa, o grama de ouro custa uns, deixa eu dar um chute aqui, irmãos. A última vez que eu vi isso, estava em torno de 300 reais. 1 grama de ouro. Para você, se você tem 300 reais na sua mão e você vive na década de 70, no ano de 70, você, até ali, você ia no banco e podia dar no banco os seus 300 reais e sair com 1 grama de ouro. Entendeu? Porque havia um lastro. Beleza, ok. O que é que dá lastro para o ouro? O que é que dá lastro para aquilo que dá lastro? Que coisa é essa que nos faz amar, desejar, trabalhar, lutar, roubar, porque alguns fazem isso para ter dinheiro, matar para ter dinheiro? O que é que dá, confere, põe valor nesse negócio que nós chamamos de dinheiro? Porque dá um cheque, mãe, tem que ter dinheiro. Dá dinheiro então, é um papel só, mas tem que ter ouro. Não tem mais ouro hoje, irmãos, acabou, isso aí acabou. Chama-se hoje de moeda fiduciária, é assim que se fala. O que significa isso, alguns entendem, alguns sabem com exatidão, alguns, poucos. Se você os encontrar, você me mostra um que eu quero saber o que é que significa tudo isso. E você vai ver hoje, pode procurar, você vai perceber que há muito a se falar sobre isso. Irmãos, nós vivemos numa época em que as pessoas nunca discutiram tanto assim sobre dinheiro e falaram tanto sobre isto. Fala-se num grande reset do mundo, no mundo econômico. As pessoas hoje, elas começam sua vida pensando assim, eu quero ser milionário, ter meu primeiro milhão antes dos 40. E tem revista especializada nessas coisas que falam sobre esse negócio chamado dinheiro, que a gente persegue tanto assim, e elas falam desse jeito. As revistas põem lá, milionário antes dos 40, e põe um sujeito que conseguiu, e como ele conseguiu. E tem um bando de moleque por aí, moleque no sentido da idade. Você olha para os caras, nem barba tem ainda, mas os caras sabem operar na bolsa, e estão ganhando dinheiro. E o moleque sai da casa dele, e ele fala assim, quer ver? Você já deve ter visto isso, eu vi. Você deve ter visto. Ele vai no estacionamento do prédio onde ele mora, ele vai, qual desses carros aqui você acha que é o meu? Esse? Aí ele está mostrando um Corolla. Aí ele vai andando, esse aqui, ele mostra uma RAV4. Aí ele mostra esse aqui, não, meu carro é esse aqui. E ele pega a chave, e a chave é o formato do carro, é um Porsche, que custa todos os reais possíveis. Meu Senhor. Moleque não tem pelo na cara ainda, irmãos. Deixa eu citar uma coisa para você por falar em pelo na cara. Vamos falar em pelo então.
Já que estamos falando de dinheiro, temos que falar de pelo. Lembrei do professor Rui Schwantz. Conhece Rui Schwantz? Rui Manuel de Nóbrega Schwantz, meu professor de Química. Eu queria ter colocado isso, olha, foi uma falha minha, perdão. Eu vou citar só para você imagina o que eu vou te falar. Próximo sermão eu vou colocar aqui o que ele falou. Ele me mostrou o que o avô dele deu para o pai dele, um bilhete. Eu tenho uma foto desse bilhete. Estava escrito assim: Gilberto, tendo em vista que já completaste a maioridade, 18 anos, né? E que já conheces o valor do dinheiro e do trabalho e do dinheiro, nessa ordem, autorizo-te que de hoje em diante, faças a barba. Que tal? Gostou dessa? Nossa vida, irmãos. Outra época, como você conhece o valor do trabalho e do dinheiro, portanto, eu te autorizo a fazer a barba. Vamos ficar com o valor, a autoridade sobre o filho, a tal ponto de dizer se ele pode fazer a barba ou não, não é o assunto. Mas, nossa, o cara é homem, não é quando ele tem a barba, é quando ele descobre o valor do trabalho e do dinheiro. Essa é a nossa mentalidade. Outro dia uma pessoa falou assim, para você ter uma ideia, a pessoa falou assim: o único familiar meu, ele citou lá o grau de parentesco, eu vou citar para você aqui, eu não vou citar para você, vou só dizer o que mais importa. O único familiar meu que tinha futuro, morreu. Os outros, morreu. Morreu. Para quem está em casa e não está entendendo nada, alguém falou, morreu? E eu falei, morreu. Aconteceu, as pessoas morrem. E aí, quando isso aconteceu, eu fiquei pensando, puxa vida, a pessoa, ela tem futuro quando ela tem dinheiro, porque eu sei a situação que estava envolvida naquilo que foi falado ali. O cara está bem na vida. Quando que ele está bem na vida? Quando ele tem dinheiro. Essa é a mentalidade. Irmãos, essa é a mentalidade do mundo no qual nós vivemos. A gente precisa aprender. De tempo para cá, e eu era ainda garotão, quando eu comecei a perceber isto, se uma notícia é relevante, ela está falando de economia. Você se lembra? Veja quantas notícias tem por aí que ocupam realmente o cenário. Veja a porcentagem de notícias faladas num telejornal que tem a ver com qualquer coisa mais fora da economia, do trabalho, do emprego. É assim. Então, de onde vem isso? Ora, irmãos, eu vou pegar para vocês aquilo que eu estudei, eu não vou pegar antes, podia ser feita uma pesquisa um pouco mais lá atrás, no passado, mas eu vou falar a partir daqui. E isso é o que me importa para hoje, para você entender o nosso contexto adventista e no qual Ellen White surgiu como profetisa. A história norte-americana durante o século XIX, como pano de fundo da intensificação da idolatria do dinheiro. Com a Revolução Industrial, as máquinas permitiram que acontecesse algo fenomenal, um crescimento absurdo de riqueza e também de pobreza. Quando cresce a riqueza, cresce a pobreza, não tem como. Primeiro por referencial, segundo porque tem um tanto de dinheiro nesse mundo, e se você colocar mais dinheiro, a inflação cresce. Ninguém quer pôr mais dinheiro no mundo, é assim que funciona. Tem uma quantidade de dinheiro, porque antigamente tinha uma quantidade de ouro, entendeu? Não tem mais ouro do que tem. Por falar nisso, é tão interessante isso, que o dinheiro está cada vez mais parecido com Deus mesmo, sabia? O dinheiro é virtualizado hoje, né? Hoje não tem ouro, não tem papel, hoje em dia é um cartão. Você não fez um Pix, de repente, para fazer a sua oferta? Porque o mundo funciona com dinheiro, a gente faz o Pix. Isso é o quê? É um sinal magnético, não é nada mais. E numa situação como essa, cada vez mais o dinheiro se torna transcendental, imaterial, você não põe a mão nele mais. E quanto mais assim, mais parecido com a ideia de Deus que a gente tem. As coisas começam a ficar confusas. Nós temos que entender, irmãos, não foi Deus que criou o dinheiro. Guarde isso. O dinheiro é um sistema. Ele faz parte de um sistema para facilitar a vida. Pensa numa pessoa comprando. Eu quero comer carne de vaca. Carne de boi. Eu só tenho aqui alface. Quantos pés de alface eu tenho que trocar com aquela pessoa lá? Quantos bastam para uma vaca? Percebe?
Aí você chega lá, mas eu não como alface, o sujeito pode falar, então eu não quero. E eu não tenho nenhuma perspectiva de pegar os seus alfaces e vender para alguém, para eu ter alguma coisa, em troca, alguma coisa que eu queira. Então inventou-se o dinheiro. E aí com o dinheiro você planta seu alface, vende seu alface para quem come alface. Ganha dinheiro. Vai lá em quem tem a vaca e compra a vaca, porque ele quer dinheiro para comprar o que ele quer, percebe? Então o dinheiro ele facilita a vida, mas nós tratamos de torná-lo Deus, personificamos a Ele, e Jesus deu o nome disso tudo para nós, para entendermos que Ele se tornou assim, pessoa com quem nos relacionamos, entendeu? Então, numa situação como essa, o dinheiro já existia, e quando nós chegamos no século XIX, que é o século do surgimento da Igreja Adventista, também é o século do surgimento de Ellen White como profetisa, do seu ministério, a gente vê que muita coisa aconteceu nos Estados Unidos da América, em especial. Então, a Guerra Americana terminou em 1865, e com isso, a marcha para o oeste começou, porque eles tinham que conquistar novas terras. Eles tinham que dar oportunidades para as pessoas que não tinham, estava tudo tão complicado. A guerra traz destruição, traz fome, traz tanta coisa. Eu não tenho tempo para entrar nisso aqui, nem é meu assunto hoje, mas eu quero que você entenda o contexto no qual surgiu Ellen White. Então eles começaram a marcha para o oeste. Lá no oeste tinha os índios. E quando foram chegando por lá, os índios foram perdendo o seu local. Aí, o presidente que havia dado terras para os índios, colocado os índios numa reserva, né, como acontece em tantos lugares, o que aconteceu? Esse presidente percebeu, ele descobriu que havia ouro justo na terra onde eles colocaram os índios, e eles precisavam de ouro. O ouro era muito importante, ainda é, não é? Mas era mais ainda naquela época. E o resultado qual foi? Eles começaram a tentar tirar os índios de lá. Por essas épocas surgem figuras como, por exemplo, o Buffalo Bill. Já ouviu falar de Buffalo Bill? Personagem famoso, né, das histórias de quadrinho, das histórias do Velho Oeste. Quem é o Buffalo Bill? Buffalo Bill foi o sujeito que mais matou búfalos. Tem uma foto dele em cima de uma pilha enorme, gigantesca, de peles, cabeça, chifres, de búfalos, do bisão. E aí, por que ele ganhou o concurso? Por que ele ficou famoso? Porque este concurso que ele ganhou, ele era um concurso que visava matar aqueles que eram a fonte, era o modo de vida do índio, dependia do búfalo. E de milhões, a população caiu para uns milhares. E com isso, não tinha mais o couro, a carne e tudo mais que eles usavam do búfalo para viver. E com isso eles conseguiram fazer o que eles queriam, pegar o ouro, e eles foram assim desmantelando o modo de vida daqueles homens, que não se encaixavam no modo de vida capitalista que havia surgido. E era um capitalismo selvagem, justificado de púlpitos, de sermões, como nossa igreja, assim, na época. O livro que falava o livro de Herbert Spencer, de onde surgiu aquela expressão que fala assim da sobrevivência do mais forte, daquele que é o mais forte, que é o mais apto a sobreviver, que é uma expressão altamente evolucionista, como ele era. Esse livro vendeu 300 mil cópias naquela época, era muita coisa. As pessoas liam isto, falavam sobre isto. Havia então, havia uma intenção, havia tudo o que vocês possam imaginar para justificar o modo de vida deles, que gerava muito dinheiro para muitos e deixava outros de maneira muito na miséria, como os índios, por exemplo. Irmãos, isto foi aquele século. Neste momento da história surge Ellen White. Eu não posso entrar muito aqui, tá? Mas vocês estão vendo aí, né? O crescimento econômico veio através com símbolos, nunca vem sem símbolos. O trem que foi, inclusive, levou lá para o oeste, a marcha para o oeste, o trem que chegou até lá, os conchavos que eles fizeram. Eu vou dar uma dica para você saber mais disto. Se você gosta de ler, pegue o livro de Niall Ferguson, que se chama A Ascensão do Dinheiro. Se você preferir assistir um documentário sobre isto, pegue o livro, o documentário de Niall Ferguson chamado A Ascensão do Dinheiro.
Mesma coisa, mesmo nome para os dois. Vale a pena tremendamente. São mais ou menos uns 9 capítulos, você vai ver tudo isso que eu estou falando e muito mais para entender o que é o dinheiro no nosso mundo, como chegamos a idolatrá-lo da forma como fazemos hoje. Ele é um historiador, não é teólogo, mas vale demais a pena você assistir. Se quiser ainda, tem mais. Uma era de incertezas, a era da incerteza, este é o nome. Este também é um tremendo de um documentário que você encontra tudo no YouTube, é só assistir por lá, você vai ter bastante noção do que eu estou falando. Então, neste século surge Ellen White, e você sabe, Ellen White, como qualquer profeta, ela era uma profetisa, alguns hoje têm chamado profetisa de profeta, eu ainda estou mais antigo, tá? Então ela era uma profetisa do seu tempo. Por que Isaías falou sobre a guarda do sábado? Porque o sábado estava de lado, jogado às traças, perdeu o significado na época dele, 700 anos antes de Cristo. Por que Paulo falou tanto sobre a questão das relações íntimas entre homens e homens, mulheres e mulheres? Por que ele falou tanto sobre isso? Porque na época dele, isto era assunto, e o cristianismo estava sendo abalado por isso, mexido por isso. Então Paulo falou, ele era, entre aspas, aí, um profeta do seu tempo. E Ellen White? Ellen White também era uma profetisa de seu tempo. Então, o meu trabalho estudou 129 textos dela, nos quais aparece a palavra mamon. 129, nenhum deles é repetido. Mas tem ali um que estava, um texto era título, uma palavra mamon estava no título e a outra estava repetida num texto que se repetia. A gente sabe que os livros são compilações, muitos deles, e eles se repetem bastante. Mas neste caso não, só uma repetição. Se você for ao original em inglês, você vai encontrar mais de 600 citações ao nome mamon, no total. Significa isso que para Ellen White, diferente de Jesus, o avanço da busca do dinheiro e da idolatria do dinheiro foi tão grande na época de Ellen White, com a vinda da Revolução Industrial, o amadurecimento do capitalismo, que era impossível de ser contido. Tudo isso fez com que o dinheiro fosse elevado à categoria de Deus na cabeça das pessoas. E elas buscavam o acúmulo. Elas buscavam algo que nós ainda buscamos. O capitalismo tem hoje uma nova expressão, e essa nova expressão, ela chama-se de neoliberalismo. É um novo jeito dessas coisas acontecerem. E, irmãos, eu não estou fazendo aqui apologia a nada, e não estou falando contra o capitalismo e a favor de socialismo. Você já vai entender, porque eu já li sobre isso, estudei sobre isso, e eu sei, inclusive, que aquilo que não se fala é uma verdade. Assim como o capitalismo hoje, ele conta com um sentimento religioso das pessoas para com ele, o socialismo também. Eu não estou aqui para falar disso, eu não sou capitalista, não sou socialista. Eu estou aqui mais como adventista, tá bom? Se você conseguir conviver com isso até o fim do culto, a gente vai se dar muito bem aqui hoje. E eu quero que você entenda que nada disso tem a ver com essa celeuma político, esse problemaço que nós estamos vivendo no nosso Brasil, a polarização, nada disso, esqueçam isso, que fique gravado isso para que ninguém venha falar que o pastor Elivelto está fazendo aqui propaganda de um ou de outro. Não estou. Eu estou dizendo para você que onde tem dinheiro envolvido, e tanto o capitalismo quanto o socialismo, valem-se desse negócio chamado dinheiro. Onde tem dinheiro, é possível e fatalmente há idolatria, inclusive dentro da igreja. Onde você se assenta hoje? E quero dizer para você que o maior ato de profanação a mamon é você se levantar de onde você está e vir trazer o seu dinheiro aqui. Isto profana mamon e agrada a Deus. Graças a Deus, porque você ou fez isso aqui, ou você fez o seu pix, ou você fez o que for, mas você profanou a mamon hoje, dizendo assim, isso é um antídoto, isso aqui é um antídoto, não tem vacina melhor contra a idolatria do dinheiro do que você fazer isto, mas na proporção certa. Dízimo, como é que funciona? 10% estabelecido por Deus, e ofertas, conforme você combinar com Deus, e sempre, seja um, seja outro, sempre de maneira sistemática, porque esta é a orientação que nossa profetisa nos dá. Ao estudar o que ela dizia, eu percebi o seguinte, 129 textos que eu usei,
Para entender o pensamento dela, você tem que, desculpe, saiu errado ali, organizar seus textos. E eu descobri algo interessante. Vamos então ao que eu organizei dos textos dela, eu mesmo organizei, tá bom? Você sabe que homem não é tão organizado que nem mulher. Mas hoje eu vou apresentar para você o que eu descobri, o que eu aprendi. Eu não descobri nada, eu aprendi lendo Ellen White. Ela tem textos que são declarações daqueles 129 onde aparece a palavra mamon. São textos que são essenciais. Por quê? Esse nome não pega muito bem, não ajuda muito. Eu vou explicar então. São textos essenciais porque eles explicam a essência do pensamento dela. E tem ali uns 8, 9 textos que falam: mamon, o dinheiro é Deus. Então, está claro no pensamento de Ellen White de que o dinheiro é Deus. Tem também os pensamentos, as declarações complementares, onde ela fala coisas que completam aquelas que nós estamos vendo nos essenciais. Tem também as comportamentais, onde ela mostra quais são os comportamentos que demonstram algum tipo de idolatria do dinheiro. Ela fala, por exemplo, do desfile de moda dentro da igreja. Olha que interessante. Coisas que nós falamos por aí de vez em quando. Já ouviu alguém falar: nossa, eu não vou naquela igreja não, lá tudo é muito chique, lá é um desfile de moda tremendo, eu não me encaixo ali. Já ouviu gente falando assim? Irmãos, nós corremos um risco, porque nós temos uma linda igreja e nós nos vestimos bem para vir à igreja. Ninguém vem maltrapilho para a igreja. Você vem com o seu melhor sempre. Eu mesmo, olha como eu estou aqui, de terno e gravata, escondido atrás de um bonito nó Windsor, feito para eu vir aqui e ninguém falar que o meu nó é igual ao do Cid Moreira, certo? Estou eu aqui. Aí a gente vem bonito, sapato engraxado, cabelo penteado, alguém pode olhar e falar assim: isso aí é fake, não é normal, um fake cristão, não é normal isso aí. Percebe? Alguém pode olhar: isso é muito chique demais, não encaixa com a minha vida. Ora, irmãos, nosso mundo está difícil de pregar o evangelho, a gente tem que se aproximar mais das pessoas. As nossas igrejas não são feitas, e não está errado do jeito que elas são feitas, porque a gente sabe disso pela Bíblia inclusive, mas elas não são feitas para a gente vir de qualquer jeito. A gente pode vir, claro, não tem uma placa ali fora dizendo assim: venha apenas se você estiver vestido como príncipe de Gales. Não está escrito isso. Mas também, quando a pessoa chega de qualquer jeito, às vezes a gente olha, porque a nossa atitude mental foi moldada de acordo com a mentalidade que elege o príncipe de Gales para dar nome para um terno, que é o terno do príncipe de Gales. Estão entendendo? A nossa mentalidade é deste mundo. Irmãos, o mundo entra na igreja muito mais do que pela música, como alguns querem dizer. Ele entra pela mentalidade financeira que o mundo tem, pela mentalidade daquilo que é a valoração que o mundo dá para certas coisas. Captou a ideia? Nós não vemos um mundo, uma igreja moldada, não é na igreja adventista não, é em qualquer parte do cristianismo. A gente precisa mudar nosso pensamento quanto a dinheiro. E isso que eu estou falando é pós-Revolução Industrial, eu não estudei outra época. A gente precisa pensar melhor nisso. Por quê? Porque nós precisamos, para nós mesmos, individualmente, deixar de lado a idolatria do dinheiro. Em segundo lugar, a gente precisa usar o dinheiro para aquilo que ele foi feito. Na mentalidade, tudo que eu li de Ellen White, dinheiro é para a obra. É para viver, tem que acumular um pouco para o futuro, mas você não precisa acumular, por exemplo, ao ponto de chegar igual o dono da Amazon, que saiu pedindo opinião: o que faço com o dinheiro que eu tenho? Não estou sabendo como usar meu dinheiro. Por quê? Ele tem quantos bilhões mesmo? Você se lembra? Muitos, né? Todos. Não cabe na minha cabeça, por isso eu não sei. Minha cabeça é muito finita para esse tipo de coisa. Isso é tão verdade que um amigo meu falou assim: quando eu recebo o olerite, ele não fala olerite, ele fala faz-me rir. Ele pega o olerite, como é que ele chama? Faz-me rir, igual você riu agora aí. Você sabe do que eu estou falando. Aí ela tem também as declarações institucionais, que são declarações enviadas a pastores e membros que trabalham para a igreja. Está tudo isso ali. Eu descobri uma chave de leitura, e eu quero que você aprenda isso aqui, porque isso foi uma descoberta assim preciosa, irmãos, nesse estudo. Eu aprendi isso e fiquei feliz com isso. Quando Ellen White usa a expressão amor do mundo, ou uma bem parecida com essa, como amor ao mundo, ela está se referindo ao amor ao dinheiro. Fatalmente.
Não sou capaz de afirmar que em todas as vezes, mas de tudo o que eu vi, que eu não vi tudo, mas de tudo o que eu vi, quando ela usa amor do mundo, ela está se referindo ao amor ao dinheiro. Bom, olha o texto, um dos textos básicos dela sobre isto. Quando é acariciado o pensamento de que o dinheiro pode conferir felicidade sem o favor de Deus, então o dinheiro torna-se um tirano, governando o homem, recebe sua confiança e estima, e é adorado como um Deus. Nada mais claro que isso. Percebe? Ele pode ser Deus na sua vida, e você de repente nem percebe isso. E não precisa ser rico, tá? O dinheiro, como Deus, não é exclusividade dos ricos, porque o pobre não tem dinheiro, via de regra é assim. E a gente sabe que isso pode afetá-lo também. Outros autores, à semelhança de Ellen White, também experimentaram os efeitos da idolatria do dinheiro ao redor de si. E eles se pronunciaram sobre isto. Olha o que esse aqui diz. Esse aqui é um autor tremendo. Ele escreveu um livro chamado O Homem e o Dinheiro. Está ali, ó. Como lidar com a raiz de todos os males. Jacques Ellul. Ele é um pensador, teólogo, católico. E ele falou assim: o capitalismo progressivamente subordinou toda a vida individual e coletiva ao dinheiro. Este se tornou o critério a partir do qual começou-se a julgar o homem e sua atividade. Falei disso já para vocês. E foi assim que ele entendeu isso aí, pelo menos. Ele falou no livro dele algo tão interessante. A gente deveria possuir o dinheiro, mas ele é que nos possui. Interessante, né? Dá uma impressão de uma possessão demoníaca, certo? De um espírito mal que acompanha isso. Não sei se é isso que ele quis dizer, mas se era isso que ele queria dizer. Mas parece que o nosso dinheiro nos possui. Esse aqui é o meu orientador. Ele escreveu A Idolatria do Dinheiro e Direitos Humanos. 40 anos atrás, o capitalismo iniciou uma travessia que hoje parece estar perto de completar o abandono da dignidade e dos direitos humanos, como fundamento da civilização capitalista, para a adoção do mito neoliberal do mercado livre em seu lugar. Isso que ele está dizendo, e o outro também, parece que fala contra o capitalismo. E fala. Por quê? Veja, irmãos, é muito difícil estudar esse tipo de assunto sem que você estude o que quem é contra o capitalismo escreveu. E segundo lugar, o capitalista não estuda a idolatria do dinheiro. Via de regra, não estuda. Percebe? Então, eu me coloco mais uma vez aqui. Não estou falando a favor de um e contra o outro, e nem vice-versa. Eu estou mostrando aquilo que pessoas atuais estudaram. Eles são cristãos, esses homens, também. E esse aqui, o último deles, talvez o mais famoso deles, chama-se Franz Hinck-Lammert. Esse aí tem sido estudado, um alemão, e ele tem sido estudado muito por muitos acadêmicos, e ele escreveu um livro junto com um outro chamado Hugo Asman, escreveu um livro chamado A Idolatria do Mercado. E ele escreveu isso aí: a divinização do mercado cria um Deus dinheiro. In God we trust. No dinheiro a gente confia. Portanto, os acadêmicos, os religiosos, de direita e de esquerda, capitalistas ou socialistas, ninguém escapa da idolatria do dinheiro e ninguém escapa da percepção, também da certeza, não é só uma percepção, certeza, de que o dinheiro no nosso mundo, ele é Deus. Ele é tido como Deus. E isso para nós tem um viés escatológico que não pode ser deixado de lado. Porque quando for lançada a marca da besta, quando ela for, desculpe, eu falei errado, né? Não é quando ela for lançada, não é uma marca comercial. Quando ela for imposta sobre nós, sobre a humanidade, serão impedidos de comprar e vender. Atividades essencialmente comerciais e intrinsecamente dependentes do dinheiro. Portanto, se você adorar ao dinheiro, você talvez, se você hoje adora o dinheiro, se este é teu caso, você corre um risco tremendo de quando for lançada esta... Como é que vive sem dinheiro? Como é que vive? Pela fé. Pela fé. Só que o mundo foi submetido a esse sistema. E quando chegar lá na frente, você já pensou? Você não tem passaporte de vacina, se você não foi vacinado. Você não tem passaporte financeiro, porque você foi expelido do sistema, porque você não aceitou. Não sei exato como vai ser, irmãos, mas vai ter alguma coisa. Então, se você é um cara uma mulher, um homem que ama o dinheiro e não quer ficar sem ele, porque o dinheiro te proporciona o carro,
o terreno, o perfume do gosto, a bicicleta com a qual você sai para fazer as pedaladas por aí. E hoje está caro, né? Bicicleta, não está? Como está caro uma bicicleta hoje, né? Eu lembro da época da Barra Forte. Você não se lembra dessa época? Eu lembro da época da Monarch. Eu tive uma Monarch Pantera Negra. Lembra disso? Roda azul. Quem se lembra disso? Você lembra disso, irmão? Eu tive uma dessa. Quem não teve, morra de inveja, porque era muito legal aquilo. Barra Forte, Monarch. Hoje você vai lá, o câmbio é Wi-Fi. Você sabia, irmão, que tem câmbio Wi-Fi? E ele é tão preciso que você aperta o botão, ele muda lá atrás. Sabe quanto custa só o câmbio Wi-Fi? R$12.000, só o câmbio. Tem bicicleta elétrica para quem tem problema nas pernas. E para quem está mais gordinho, vamos falar assim, bem a verdade, né? Para quem tem uma preguiça aguda, tem tudo que você quiser. Bicicleta elétrica, você regula o quanto ela vai ajudar você. Caro, 50 mil, 100 mil, fibra de carbono, aquele quadro, caríssimo. E um carro? Quanto custa um carro para você comprar? Irmãos, debaixo das nossas... A gente se acostuma, as pessoas lançam essas coisas, a gente se acostuma e a gente paga. Esse é o ponto. Por quê? Porque a gente é assim. Eu não lembro o nome do autor, mas tem um livro chamado Rich Christians, Cristãos Ricos, numa época de fome. Essa é a tradução do livro. O autor, então assim, ele escreve assim: o padrão de vida é Deus, e os marqueteiros são seus profetas. Para abandonar o padrão de vida, a gente não quer. Então a gente trabalha para ter dinheiro, para manter o padrão de vida, agora e depois, no futuro. Você entendeu? Esse é o mundo no qual a gente vive, e sua mentalidade, e a minha também, é levada para isso. Então, o mercado, ele acaba gerando um Deus, o Deus dinheiro. Que diz Ellen White? Para fechar a questão capitalismo-socialismo, muito interessante que ela fala no livro O Caminho a Cristo. Ela diz assim: em vão sonham os homens com o progresso. O progresso da humanidade é a utopia, tanto do capitalista quanto do socialista. Queremos chegar no progresso. Só que, para chegar lá, usa-se dinheiro. O jeito que o capitalista usa é um, e o jeito que o socialista usa é outro. E o cristão, no meio disso tudo, ele precisa entender o jeito de Deus. O jeito de Deus é: a gente trabalha, porque Deus nos dá força para obter riquezas. Deus não dá riqueza, Deus dá força para você. E aí você obtém a riqueza. Porque a riqueza é necessária para esse mundo. Deus sabe que o mundo é assim. Igual Deus tolerou a poligamia lá no passado, Deus tolera o uso disso que fazemos de dinheiro hoje. Estão entendendo? Estão entendendo a situação? Então Deus te dá forças para te manter. E se não existisse riqueza, Ele ia continuar te dando forças. O dinheiro não foi Ele que inventou. Ele te dá forças, e aí você consegue trabalhar. E você trabalha e você ganha o dinheiro, e com isso você vive. Porque o mundo funciona assim, e Deus não mudou o mundo ainda. Um dia nada disso terá valor. A gente vai para um céu de ruas de ouro e etc. Você sabe muito bem do que estou falando. E lá nada disso terá valor. O que terá valor? Deus. Ele é o lastro do cristão. Captou a ideia, irmão? Deus é o seu lastro. Não é nada fora de Deus. Veja o que diz Eclesiastes, capítulo 5, verso 10. Quem ama o dinheiro jamais se fartará dele. E quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Acontece que o verbo amar aqui, ele é um verbo que é o verbo amar aquilo que é Deus. Não é amar qualquer coisa. A Bíblia tem mais do que um verbo para amar. E o verbo usado para o amor que nós deveríamos ter para com Deus é o que está sendo usado aqui. Portanto, o pensamento de Salomão aqui é: quem ama o dinheiro como se fosse Deus, nunca se farta do dinheiro. O dinheiro não é absoluto, porque o mercado não é absoluto. As coisas mudam de preço, o padrão de vida, ele cresce, ele sobe, e você fica desejoso, e aí você corre atrás do vento.
Foi por dinheiro que José foi vendido por seus irmãos, por dinheiro Sansão foi traído e entregue aos filisteus, por dinheiro Geazi enganou Naamã e mentiu para Eliseu, por dinheiro Ananias e Safira tentaram ludibriar o apóstolo Pedro, por dinheiro o Filho de Deus foi entregue às mãos dos ímpios. Parece extraordinário que a causa de tantos males seja tão amada pelos homens. Mas, discordando um pouquinho do pensamento anterior, embora ele seja muito profundo, cirúrgico quase, a Bíblia nos traz isso aqui. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Por que será que nós não conseguimos fazer a asa funcionar tão bem? Porque a gente não faz aquilo que está escrito pela profetisa e pela Bíblia. A gente precisaria viver menos, com menos. Na sala do meu diretor tem um mapa mundi. E está escrito assim em inglês: viva simples e viaje mais. Interessante. É tirar de um lado para pôr no outro. Viva simples e viaje mais. Quem sabe a gente poderia adaptar isso e dizer: viva simples e ofereça mais a quem precisa. Viva simples e tenha um fundo de reserva para aquele que precisa, como diz Ellen White. Percebe? Irmãos, no assunto dinheiro existem os ricos e os pobres. Eu quero ler para você um texto, o último que leremos hoje, para que nós tenhamos o conforto de Deus, de que Deus vai cuidar da gente. Abra sua Bíblia em Salmo, para os pobres em especial, Salmos capítulo 127. Salmos 127. Verso 1 e 2. Salmo 127, verso 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente você trabalhou para ter. Aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. Qual é o papel do cristão? É colocar Deus como vigia da sua casa. E enquanto você estiver dormindo, Deus vai mover o mundo para que você tenha suas necessidades satisfeitas. E por falar nisso, Salmo 23, vem comigo, último texto de hoje. Salmo 23. Não precisaria nem abrir, né? Você conhece decor, de ponta cabeça, de trás para frente. Você sabe. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se Ele é o seu pastor, se Ele é o meu pastor, se Ele é o nosso pastor, por que nos falta tanto, irmãos? Sabe por quê? Porque talvez nossos pastores tenham sido os marqueteiros. Eles nos têm guiado a pastos que não são verdejantes. Eles têm as cores daquilo que desejamos. Se nosso pastor não é Jesus, as nossas necessidades, prioridades, elas mudam. E a gente começa a ter problema. E a idolatria do dinheiro está aí. E ao invés de possuirmos um dinheiro que Deus nos deu força para ganhar, nós estamos sendo possuídos por um dinheiro que o diabo quis que nós ganhássemos para os fins que ele deseja. Assim muitos se perderão, como disse ali o apóstolo Paulo, eu acabei de ler para vocês. Queridos, eu volto a dizer, quero encerrar com isto. Em minha defesa, eu sei que não precisaria, mas eu acho muito importante nesta nossa época que eu deixe claro: capitalismo e socialismo são sistemas humanos, tanto quanto o dinheiro é humano. O que eu estou falando aqui é do modo que você vive, sendo um habitante deste mundo. Cuidado para não cair na idolatria do dinheiro, porque é muito difícil escapar dela. É muito difícil baixar padrão de vida. É muito difícil você dar mais dinheiro quando você ama o dinheiro. É muito difícil ofertar mais e profanar a mamon, que vai afetar o seu bolso, do que você parar de profanar a Deus e afetar a Deus, que é tão bondoso e misericordioso com a gente. Cuidado. E por fim, os pobres, conforme Ellen White nos coloca, eles são uma bênção. No dia da asa,
no mês da asa, saiba que os pobres que estão ao nosso redor, eles são uma bênção, que Deus deixou aí, misteriosamente, para muitos de nós, para mim inclusive, misteriosamente, Deus deixou para que nós fôssemos desafiados em nosso cristianismo. Que Deus abençoe você, e que você entenda, não, como diz ali o Jacques Ellul, de um tempo para cá, bênção passou a ser entendido como dinheiro, que você entenda que a bênção é o vigia, ser Deus, o vigia da cidade, que Ele seja o vigia da tua casa, aquele que te faz acordar sabendo que o mundo já foi movido e Deus está cuidando de você, tá bom? Deus te abençoe muito. Quero fazer uma oração contigo, fecha teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade deste estudo, obrigado pela oportunidade de sermos desafiados pelo Senhor na tua palavra. Nós sabemos que o mundo hoje, Senhor, ele é um mundo que vive, respira, depende do dinheiro. Obrigado porque Ellen White nos alertou disto, porque o Senhor a enviou para isto e para outras coisas mais. Obrigado porque o Senhor é bom para nós o tempo todo. Continua cuidando e sustentando os teus filhos que aqui estão. A Bíblia diz, Senhor Deus, que o ímpio pode prosperar. Então ajuda-nos a estarmos perto do Senhor para que a prosperidade, pequena ou grande, que nós tenhamos, que seja fruto do nosso relacionamento e do teu plano para a nossa vida, e não fruto da nossa luta por algo que nos foi colocado como Deus. Põe limites a Satanás, e que ele não nos tente com as glórias deste mundo, como ele fez com Jesus, mas se ele tentar, que assim como Jesus venceu, nós vençamos também. Em nome de Jesus, amém. Não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos lugar. De Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. E eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz: Ele está vindo. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. E o que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que
já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto ele não vem, sigo esperando. Enquanto ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz: ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. E o que importa saber é que ele volta e vem pra recolher os que já são seus, e vem pra recolher os que já são seus. Vamos ficar em pé? Senhor, estamos encerrando o momento de estudo da Tua Palavra através da pregação. Pedimos que o Senhor continue conosco, nos abençoando neste segundo momento que teremos. Despede-nos de este momento na Tua bênção, na Tua graça, em nome de Jesus. Amém.